Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Direito de Família Atual. Hoje conversando com vocês a respeito de prisão civil do devedor de alimentos, mas atendendo o pedido de um seguidor. E a pergunta dele era exatamente a seguinte: ele tinha acabado de sair da prisão por conta de cumprimento de decisão judicial em razão de inadimplência com relação à pensão alimentícia, e ele me perguntava exatamente o seguinte, que durante o tempo que ele ficou preso, tinham outros homens com ele na mesma cela, que tinham comentado com ele o seguinte: olha, na medida em que você é preso, a dívida da pensão alimentícia desaparece. Então, como foi um momento assim de muito sofrimento para ele, muito complicado por conta da situação que ele estava, ele pediu para que eu comentasse o caso que aconteceu com ele, até mesmo em vídeo, no intuito de ajudar outros pais que não sabem exatamente qual o objetivo da prisão civil do devedor de alimentos, porque tem-se a impressão de que a pessoa sendo presa, que é uma forma dela estar adimplindo a obrigação. Então eu vou explorar um pouquinho isso com vocês da seguinte maneira. Gente, o decreto de prisão para o devedor de alimentos, ele tem como objetivo constranger aquela pessoa a pagar a pensão. Então, se o objetivo é constranger o devedor a pagar a pensão, então a prisão por si só ela não resolve o problema nem do devedor de alimentos e nem daquele que está carecendo dos alimentos, do pagamento da pensão alimentícia. Senão não faria sentido a gente dizer que o objetivo dela é constranger o devedor a fazer o pagamento, né? Então são duas situações. O juiz decreta. Então são duas situações. O juiz decreta a prisão civil do devedor de alimentos a pedido do alimentando representado pela sua mãe ou pelo guardião de direito, né, no prazo até 90 dias. E cumprido esse prazo, se o devedor não pagou a pensão, até porque se ele tivesse pago antes, ele seria solto. Mas digamos que ele cumpriu todo o período da prisão civil determinada pelo juiz e não fez nenhum pagamento. Quando ele sai de lá, o que vai acontecer com ele? Com relação àquele período da determinada dívida que ele tinha, que originou a prisão dele, não pode ser decretada uma nova prisão pelo mesmo período, pela mesma dívida, né? Mas o que acontece? Com relação àquela dívida que gerou a prisão alimentar, se ela não foi paga, ele saindo da cadeia, nasce para o devedor, para o alimentando, para o credor, a possibilidade de requerer a execução a execução daquela dívida através de pedido de penhora. Então vai se verificar o que aquele pai tem, o que aquele devedor tem, pode ser penhorado, ele pode ter inclusive penhora sobre o salário dele. Tem um vídeo aqui esclarecendo quando houve a mudança da lei, eu vou até botar um link aqui para que vocês possam assistir esse vídeo e ver o que a gente fala a esse respeito. O nome dele pode ser inserido no cadastro dos inadimplentes, né? E assim, enquanto ele não pagar, ele não vai ter sossego. Então a dívida continua, apenas por aquela mesma dívida não vai ser decretada novamente a prisão dele, né? Em que hipótese ele pode ser preso de novo? Se depois da prisão ele continua sem pagar as parcelas vincendas, né? E nasce um novo período ali de débito, então pode sim ser decretada uma nova prisão, mas por conta de dívida nova, não mais por causa da dívida velha, porque por conta da dívida velha ele vai responder sob pena de penhora. Tá certo, gente? Então, não respondendo ao consulente e a todos os outros pais que ele mesmo falou que essa resposta alcançaria. Senhores, a prisão
não paga a pensão alimentícia, não substitui o pagamento da pensão alimentícia. Então, o caminho é sempre assim: não permitam que a coisa chegue até o ponto de haver o decreto da prisão. Tentem entrar em acordo, tentem resolver o problema de vocês antes que o juiz decrete a prisão, porque às vezes tem um certo tempo, desde o início da execução até que o juiz de direito decrete a prisão. É que às vezes as pessoas não se dão conta que tem uma execução correndo, às vezes não tem advogado constituído nos autos, e vira aquela confusão, tá bom? Então procurem acompanhar, se tem ação de execução contra vocês, acompanhem, vejam como tá. Se não pode constituir advogado, vocês podem ir até a Defensoria Pública, né, que será nomeado um advogado para vocês. Não tem por que ficarem sem defesa, né? Mas acompanhem isso de perto. Não aguardem o decreto da prisão, acompanhem as execuções que tem contra vocês, é importante, é indispensável que haja um advogado acompanhando o caso, tá bom? Assim, a fim de evitar que vocês se vejam nessa situação. E para aqueles que já estão nessa situação e que já foram soltos, o ideal é que tentem negociar aí a dívida com o representante legal da criança, para evitar a penhora e toda aquela dificuldade que a gente sabe que é para uma pessoa que está sofrendo uma ação de execução, tá bom? Espero ter respondido ao consulente, ao seguidor que me fez a pergunta. Espero que tenha auxiliado outros pais e até mesmo mães que estão devendo pensão alimentícia e estejam nessa situação, tá bom? Se vocês gostaram, curtam o vídeo. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever. Se você já vem me acompanhando, muito obrigado pela atenção dispensada, tá? Obrigada de verdade. Um abraço a todos vocês e eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, gente. Um abraço, boa tarde, tchau.